Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Para nós é uma honra estar aqui nesta noite e estamos felizes com a sua presença nesta live, onde nós estamos aqui para adorar ao Senhor juntamente com você na tua casa e também levar ao seu coração a palavra da parte do Senhor, para que a sua fé continue sendo fortalecida nesses tempos difíceis. Temos certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas e nos dá mais uma oportunidade de estarmos aqui para juntos participarmos deste momento tão maravilhoso. Eu quero te convidar para você abrir sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Iremos meditar no versículo 18, do versículo 18 ao versículo 21, e eu tenho certeza que essa palavra, ela vai ao seu coração e vai te abençoar. Nos diz assim o texto: porquanto estáis cientes de que não foi mediante a valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos vivendo um dia especial, um dia em que nós estamos comemorando, estamos refletindo sobre a Páscoa. E é interessante que eu estava meditando que esta Páscoa ela está diferente. Desde que eu me entendo por ser humano, eu não me lembro de uma Páscoa como essa. Nós observamos nas Páscoas anteriores, muitos de nós corríamos num domingo, numa sexta-feira ou numa quinta-feira anterior à Páscoa para os supermercados, para comprarmos chocolate, outros para preparar o almoço de Páscoa, mas desta feita, diante do cenário em que nós estamos vivendo e estamos percebendo uma mudança no comportamento das pessoas, que agora estão mais refletindo, e talvez seja uma oportunidade para que nós possamos ver o valor e também como a Páscoa ela tem um sentido totalmente diferente do que nossa sociedade imprimiu. E nós estamos meditando nesse dia de hoje, tivemos a oportunidade de verificar em alguns lugares do mundo lives ao vivo, e uma das que me chamou a atenção foi feita hoje lá em Milão, onde um cantor de ópera famoso, Andrea Bocelli, ele cantou a música Amazing Grace, que quer dizer a graça maravilhosa. E me chamou a atenção porque eu não me lembro de épocas passadas a gente ter alguém que tem essa qualidade como músico, como cantor, apresentar uma música dessa falando sobre a maravilhosa graça em rede nacional. Mas o que eu quero chamar a atenção para os irmãos diante dessa palavra que nós lemos, que a Páscoa, e Pedro ele vai nos chamar a atenção aqui, nesse texto que lemos, ele vai nos chamar a atenção para uma realidade, ele vai fazer um paralelo entre a Páscoa que os hebreus viveram, e a Páscoa que a igreja viveu, e a Páscoa que a igreja vive. E ele fala: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência, ou melhor dizendo, o versículo 18, porquanto estáis cientes de que não foi mediante a valores perecíveis como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Pedro está chamando a atenção para que tanto a igreja quanto os irmãos daquela época pudessem refletir que a redenção de suas almas não foi por meio de ouro, não foi por meio de prata. E é interessante que naquela época em Roma os escravos
eles poderiam, às vezes, conseguir sua liberdade através de algum recurso de ouro ou prata. Outros conseguiam sua liberdade através de alguém que tinha condições de pagar o valor que ele valia, e assim ele estaria livre daquele antigo senhor. Mas quando Pedro nos chama a atenção para esse versículo, Pedro está dizendo para nós que a redenção dos nossos pecados, ela não foi por meio de ouro e nem de prata. Isso porque Jesus disse, quando o evangelista João nos escreveu, no capítulo 8, no versículo 34, se vós praticais o pecado, és escravo do pecado. E para isso, não há dinheiro, não há ouro, não há prata, que possa redimir o homem desta condição de escravo. E nós observamos, amados irmãos, que quando fazemos um paralelo com o povo de Israel, que estava preso lá no Egito, nós observamos que depois que vieram as 9 pragas, quando veio a 10ª praga, o nosso Deus orientou a Moisés para que orientasse o povo, para que eles matassem um cordeiro. E através daquele sangue que fora derramado, eles colocariam nos umbrais de suas portas o sangue do cordeiro. E quando a morte vinha passar pelo Egito, as casas que estivessem com a marca do sangue do cordeiro, elas não seriam atingidas pela morte. Assim, quando o anjo da morte passa pelo Egito, nós observamos nas Escrituras Sagradas que o povo de Israel foi poupado. E o povo de Israel, a partir daquela data, começou então, todo ano, comemorar a Páscoa, para lembrar do tempo de amargura que eles haviam passado lá no Egito. É interessante que a recomendação de Moisés para o povo de Israel fora para que eles, no dia da Páscoa, comesse o cordeiro assado, comesse pães sem fermento e comesse ervas amargas. E todas as vezes que eles comemoravam, celebravam a Páscoa, eles faziam dessa forma, para se lembrar de que lá no Egito eles passaram por momentos difíceis, momentos de sofrimento, momentos de dor. Mas é interessante, queridos, que nós observamos que quando o povo sai daquele momento de dor, de angústia, de sofrimento, e começam a andar pelo deserto, não demorou muitos dias para que eles começassem em seus corações a sentir saudade do Egito, vontade de voltar de novo para o Egito. Eles estavam ali caminhando rumo à cidade de Canaã, uma cidade que mana leite e mel, mas diante das circunstâncias, diante das dificuldades do deserto, diante do sol escaldante e do frio à noite, o povo começou a sentir saudade do Egito e queriam voltar novamente para lá. E é justamente isso que o apóstolo Pedro nos chama a atenção nesse versículo, e ele nos reforça por quanto estáis cientes de que não foi mediante a valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados da vida vazia e sem sentido, legado por vossos antepassados. Pedro está nos lembrando da mesma forma, e nós podemos fazer uma comparação, que quando Cristo, ele veio e se entregou na cruz do Calvário como cordeiro, e derramou todo o seu sangue, e nós podemos observar que nós, que estávamos no Egito, o Egito para nós como igreja representa o sistema do pecado. E quando o cordeiro, ele derramou o seu sangue na cruz, nós fomos libertos do poder do pecado. E a partir daí, nós agora somos livres. Nós também, como povo de Israel, estamos caminhando para a Canaã celestial. E, infelizmente, nós podemos observar o comportamento de muitos de nós, que no decorrer da caminhada, muitos começam também a sentir saudade do Egito. E isso é preocupante, porque nós sabemos que há uma promessa gloriosa da parte de Deus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Essa é uma das promessas maravilhosas que o Senhor, Ele fez para nós como igreja. E nós podemos aprender com o que Pedro nos dá nessa tarde. Nós devemos aprender que nós não devemos desvalorizar a Páscoa como algo supérfluo, como algo comum. Porque, na verdade, enquanto muitos comemoram a Páscoa de uma forma comercial, nós entendemos que a Páscoa para nós é justamente o Cordeiro de Deus, que veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, ele foi sepultado, e muitos perderam a esperança naquele dia. Nós observamos discípulos no caminho de Emaús, eles estavam sem esperança, até o momento que o nosso Jesus, ressurreto, aparece no caminho junto a eles e começa a mostrar para eles a necessidade que o Cordeiro de Deus precisava padecer. E nós podemos observar, amados irmãos, que o nosso Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi morto, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E essa é a maior vitória da igreja. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, disse Paulo. Por isso, nesta tarde, você pode se alegrar no Senhor, porque o Cristo ressuscitou, porque a sua esperança está firme no Senhor, sabendo que o nosso Cristo está vivo e em breve Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Portanto, valorize o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não perca o seu foco. O nosso foco é caminhar para as mansões celestiais. Enquanto nós estivermos andando neste caminho, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por sofrimentos, mas nossa esperança não está fincada nas coisas desta terra. A nossa esperança está fincada na certeza que o nosso Cristo, que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, Ele vai voltar outra vez para levar a sua igreja. E aqui eu faço uma pergunta para você que nos assiste nesta tarde: como é que você está vivendo nesses dias? Você está preocupado? Você está aflito? Você está com medo do que virá? Creia no Senhor Jesus. Creia na palavra do Senhor. Acredite no que está registrado nas Escrituras, porque nós sabemos que tudo isso que nós estamos passando é o princípio das dores. Nós passaremos por aflição. Jesus disse isso uma certa feita: no mundo vocês terão aflições, mas creiam em Deus, creiam também em mim. E Ele nos fala muito mais também em João 14, Ele nos faz uma promessa gloriosa, que na casa do Pai, Ele foi preparar morada, para levar você, para me levar, para levar todos aqueles que confessam Cristo como Salvador. Portanto, eu concluo minhas palavras nessa tarde dizendo a você: a Páscoa para nós, ela representa muito mais do que o mundo nos mostra. A Páscoa para nós que servimos a Cristo é o nosso Cristo que morreu por nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E por isso nós estamos aqui nessa tarde falando essa palavra para o seu coração. Fique firme, permaneça firme, tenha sua esperança renovada na palavra do Senhor, porque com certeza em breve tudo isso vai passar e nós estaremos na eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus